pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre números decimais. Estão preparados? Então, vamos lá! O que são números decimais? Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula. De modo geral, dizemos que números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, fracionadas de algo inteiro. Por exemplo, aqui eu utilizei 2 folhas inteiras para desenhar, mas utilizei apenas uma parte da terceira folha, nesse caso, 2 partes de 10. Ao invés de eu escrever 2 inteiros e 2 décimos, vou escrever apenas em números decimais, 2 inteiros e 2 décimos. Assim como os números inteiros, os decimais podem se diferenciar pela posição em que os algarismos se encontram. Por exemplo, 2.132 inteiros e 253 milésimos. Temos a unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Essa parte vocês já sabem. Depois da vírgula, temos a casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Esse 2 tem valor de 2 décimos, o 5 de 5 centésimos e o 3 de 3 milésimos. Reparou que, de acordo com a casa em que os números se encontram, ele possui um valor diferente? É como na decomposição dos números inteiros. 2.000 mais 100 mais 30 mais 2, que dá 2.132. Aqui temos 2 décimos, 5 centésimos e 3 milésimos, que dá 253 milésimos. Para fazer a leitura de um número decimal, você precisa estar atento à quantidade de casas que ele possui depois da vírgula. Se possui uma casa depois da vírgula, lê-se décimo. Se possui 2 casas, você precisa ler em centésimo. E se tem 3 casas, em milésimos. Por exemplo, esse número tem 2 casas depois da vírgula, então 2 inteiros e 12 centésimos. Esse daqui tem 3 casas depois da vírgula, então 2 inteiros, 121 milésimos. Uma casa depois da vírgula, 2 inteiros e 1 décimo. Se você tiver que representar o número 1 inteiro e 23 centésimos, é fácil. É só colocar o número inteiro antes da vírgula e depois da vírgula o número 23, 1 inteiro e 23 centésimos. Mas se te pedirem 48 milésimos, percebe-se que aqui não tem o número inteiro, então colocamos um zero e uma vírgula. E como representar os 48 milésimos? Se eu fizer assim, terei 48 centésimos, pois tem 2 casas e milésimos tem que ter 3 casas. Então, para representar esse número, é preciso colocar um zero antes. Agora sim, 48 milésimos, temos 3 casas e aí lê-se 48 milésimos. Cuidado para não fazer isso, colocar o zero depois do 48. Assim você vai alterar o valor e ficará 480 milésimos. Vamos a outro exemplo, 3 centésimos. Os centésimos têm 2 casas, então devemos escrever assim. Colocar o zero, vírgula, o zero de novo e o 3. Aí ficaremos com 2 casas e teremos os 3 centésimos. Os números decimais estão muito presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, no nosso sistema monetário. Aqui temos R$20 e 35 centavos. Os R$20 representam os números inteiros e os 35 centavos representam 35 partes de R$1. R$1 é composto por 100 centavos, por isso temos 35 de 100, ou seja, 35 centavos. Utilizamos números decimais em medidas de comprimento, de capacidade de massa e em muitos outros lugares. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Olá, crianças! Bom dia ou boa tarde a vocês. Estamos aqui para mais uma aulinha, hoje nossa aula de matemática. Como vocês já viram no vídeo anterior, a gente vai falar sobre os números decimais, tá?
E nesta imagem aqui a gente tem números decimais, né, comparados a tamanhos. A gente vê aí um dog alemão que está entre as 10 maiores raças de cão do mundo, o mais alto já registrado na história, com 111,8 centímetros de altura e 70,3 quilos de massa, né? E abaixo nós temos aqui a imagem de um chihuahua, né? Que apesar de ser muito bravo, é um cachorro muito pequeno. Ele é o menor cão registrado no Guinness Book, né? Que é o Guinness World Records. Ele estava com 0,5 kg de massa e 9,65 centímetros de altura. Então a gente se choca, né, quando vê essa imagem, por conta da diferença, né, do tamanho entre os cachorros, né, entre os cães. Então a gente percebe aí que é representado o tamanho deles em centímetros e também em quilos no texto, certo? Então, a gente vê aí, observa uma diferença imensa, né? Uma diferença assustadora entre os dois cães. Aqui na imagem a seguir, peço que você visualize melhor, tá? No seu livro, uma página primeiro, é só para a gente se situar esse aqui, tá? Porque na hora de eu fazer o recorte, quando eu preciso mostrar 2 páginas inteiras para vocês, fica cortado, tá? Às vezes corta muito no vídeo, não fica legal. Então eu preciso que vocês vejam aí em uma página, tá? Observem na página 94 aí do seu livro. Uso dos números de forma decimal. A gente vê aí nessa página alguns objetos, né, que são exemplos de situações com os números decimais, né? Então, além dos números de contagem das frações, nós também utilizamos outros tipos de números comuns no nosso dia a dia, que é o que a gente está vendo nesses aparelhos aí, certo? Todos eles medem em números decimais. O termômetro, a calculadora, esse outro aparelho que mede peso, também tem forma decimal, tá? Mas em que outras situações é possível que a gente observe os números na forma decimal? Então a gente vai ver aqui sobre o crescimento das unhas, né? Você sabia que as unhas das mãos do ser humano crescem cerca de 3 milímetros por mês? Já as unhas dos pés crescem mais lentamente, em média 1,5 milímetros por mês. Em 2009, o Guinness, Livro dos Recordes, registrou a medida de 10 unhas que juntas somaram 9,85 metros. Para essa medição foram consideradas as medidas de uma mão de cada pessoa. O recordista nessa edição na época foi o indiano Shadar Shilal, que tinha 7,5 metros de unha, considerando sua mão esquerda. Então, o que é o Guinness? O Guinness ele é um livro que ele é publicado todos os anos, que traz uma coleção de recordes conhecidos pelo mundo todo, tá? É o Guinness Book, como é conhecido pela gente. Então, aqui na página 95, vocês vão ver um esquema, tá? Esse esquema, ele tá organizado de forma que você vai precisar fazer essa leitura para compreender e você vai ver que tem um erro aí nesse esquema, tá? Por exemplo, se você começar lá por baixo, vou marcar aqui para você qual é, tá? Comece a leitura por aqui, por esse, tá? Aí você vai ver 1 inteiro e 47 centésimos. Aqui ao lado dele, bem aqui, está essa medição, 1 inteiro e 47 centésimos, né? Depois, nesse aqui, vai vir 6 inteiros e 1 centésimo, né? Que foi essa medição do anterior aqui. Então, é como se o de antes tivesse o número e o depois está escrita do número. Só que você vai ver que tem um errinho aí. Um deles tem um erro. E você vai marcar um X na etiquetinha que está errada, tá? Tá dizendo um número, mas a leitura está outro número. Então, é só uma questão de observação, de leitura. O segredo é você ler e prestar muita atenção, tá? E na letra B você vai desenhar essa peça correta. Tem alguma coisa errada numa peça, né? Então você vai colocar ela, você vai fazer o desenho dessa etiquetinha, o nome, como está nas etiquetas acima, o nome e o número para consertar, tá bom? Para fazer certinho. Amores, a nossa aula de matemática de hoje ela vai terminando por aqui, tá certo? E a gente se vê daqui a pouquinho na nossa aula de arte.
Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida a gente se fala no PV, tá certo? Segunda-feira a gente vai dar continuidade a esse assunto, porque nós ainda temos aula do professor Adilson e a aula não pode ficar muito longa. Beijinhos de luz, fiquem com Deus e até a próxima.